Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Vini del Mundo. Estamos no distrito de Tuiuti, na cidade de Bento Gonçalves, para conhecer a vinícola Cainelli e suas experiências. Venham comigo! Agora estamos dentro do varejo da vinícola Cainelli. O Júnior vai nos apresentar aqui um pouco da estrutura, onde estamos, a história daqui e alguns rótulos. Contigo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente está aqui num porão de casa, né? Na verdade, esse porão aqui ele foi comprado pela família em 1910, essa casa, desculpa, foi comprada pela família em 1910, onde se mantém toda uma estrutura original, parte dela pedra sobre pedra. Em 1929 eles colocaram pedra e concreto nas outras partes, então fecharam o resto desse muro, mas a casa é a casa assim, dos primeiros integrantes da família Cainelli. Então aqui na parte de baixo a gente mantém a nossa loja, e na parte de cima a gente mantém um museu também, hoje, posteriormente com um serviço de gastronomia. E o interessante disso tudo é que nunca foi mexido nada estruturalmente, então ela mantém a estrutura original, sendo que a gente está entrando pelo porão da casa porque a BR-470 foi construída após a casa. A estrada original é a Buarque de Macedo, que passa na frente da casa, que é o outro lado. Então a gente está entrando pelo porão mesmo, onde também por muito tempo se elaborou vinhos aqui. E aqui a gente tem todas as nossas experiências de enoturismo, aqui onde é feita a recepção, né? Onde também a gente tem a degustação dos produtos e onde também a gente vai poder conhecer alguns produtos agora. Vamos conhecer alguns rótulos então, pessoal. Então, Vini, aqui a gente tem a linha Tempo da Cainelli. Okay. Essa é uma linha de tintos que já leva carvalho, né? Todos eles. E são vinhos que trazem um pouco da história da família Cainelli. Dá para ver no rótulo, né? No rótulo tem alguns detalhes ali diferentes de um para o outro. Tem alguns personagens, alguma imagem diferente. Exato. Na verdade, todos eles contam a trajetória. A gente começa com o Cabernet, Marcelin Ancelotta, que traz o navio, que era o navio que estampava os cartazes do famoso Farla América. Ah, que tal. Então, era o mesmo navio que estava lá no cartaz italiano, dizendo para o pessoal imigrar para o Brasil, né? Vou apresentar esse, que é um blend, então, Cabernet, Marcelin Ancelotta, onde a gente tenta com o Cabernet trazer estrutura em boca, o Marcelin o nariz, e o Ancelotta a estrutura de coloração para esse vinho ter uma vida muito longa. Grã medalha de ouro no último Wines of Brazil Awards, todos nossos vinhos, né? E aqui, depois conta a trajetória, chega no Brasil, até a gente simboliza a pisa das uvas, como eles elaboravam vinhos aqui. Inclusive é um produto de enoturismo, que depois a Vanessa vai contar pra gente. São clientes nossos aqui. Esse um Merlot, então a gente já traz uma variedade ícone brasileira. E o Ancelotta, né, com corte de uma italiana. E por último, contando a parte mais contemporânea, a gente tem o Petit Verdot, é o único que leva um pouquinho mais de carvalho, os outros 6 meses, esse vai para 9 meses. E aí conta o contemporâneo com eu e meu pai, estampando o rótulo. São vocês dois aí no rótulo. Somos nós dois aqui. Fala um pouco da Petit Verdot para nós, dessa variedade, que não é tão comum de se encontrar, né? Claro. A Petit Verdot ela foi escolhida justamente porque a gente encontrou um terroir que nos parecia muito propício para a elaboração da variedade, né? Petit Verdot, a gente sabe, né, pequenos verdes, né, do francês, mas aqui a gente tem uma maturação muito plena, né? Ela tem um ciclo mais longo do que as outras variedades, né? Um ciclo tardio, mas se consegue uma maturação uniforme. É uma variedade que tem uma explosão de coloração incrível, né? Muita estrutura. É esse que a gente está provando.
Por isso, os 9 meses de carvalho, por isso que ela passa todo esse estágio. Já um vinho mais robusto, mais intenso, para quem quer uma experiência mais forte, né? Se pensar em trazer uma harmonização, uma carne de caça, uma carne vermelha um pouquinho mais gordurosa, uma costela, algo nesse sentido. Legal, maravilha. O que mais temos aí? Seguindo, então a nossa linha origem. Esqueci de um vinho, desculpa. Por favor, manda. Desculpa, vamos lá. Lorena. Na nossa linha Tempo, a gente colocou uma variedade brasileira, primeira variedade brasileira barricada. Então, o primeiro híbrido brasileiro barricado do país foi esse Lorena. E ele virou um vinho da linha Tempo porque ele foi uma edição limitada, mas o sucesso foi incrível e acabou vendendo muito e a gente teve que colocar na linha por causa dos nossos clientes. Fala um pouquinho dessa variedade para nós, a Lorena. A Lorena, então, ela é uma cruza genética de Malvasia Bianca e Seival, né? Então a gente tem uma italiana aromática, uma americana que traz a parte mais robusta. Para quem está assistindo e quer entender que é uma híbrida, é uma adaptação ao terroir, basicamente, né? Então se pega algo que pode ser interessante e tenta se adaptar mais ao nosso terroir, né? A Lorena já está aí há 10, 20 anos no mercado, acredito que em torno disso, né? Na viticultura, digamos. E também é uma variedade que, quando a gente fala em toda híbrida, ela tem um potencial gigante, né? Uma alta produtividade com qualidade. Legal. Então a gente consegue explorar ao máximo o terroir. E uma variedade, para quem não conhece, se assemelha muito ao torrontés, uma variedade mais aromática, com uma boa acidez, mas uma variedade, assim, eu digo, bem Brasil, né? Bem a cara do clima brasileiro, né? Uma variedade para verão. E ela na madeira é uma surpresa incrível, né? Ela ganha fineza, porque se pensar numa variedade aromática na madeira, assusta, né? Mas ela ganhou muita fineza aromática, foi para notas de menta, notas florais, assim, foi uma mudança incrível. Por isso que ela ganhou a linha dela, junto com a linha Tempo agora. Por fim, a nossa linha Premium hoje na Canelli está sendo lançada mais uma linha que vem aí, mas por enquanto é a nossa linha Origem, onde a gente tem um Chardonnay e um Marcelin. Foram as duas variedades que a gente escolheu para levar para o nosso cliente. O Chardonnay, ele foi agora também Grand Gold, né? Gran Medalha de Ouro, no mesmo concurso, no Wines of Brasil. Ele é um vinho que... O Chardonnay é diferenciado, 13,5% de álcool, então a gente já fala de uma maturação acima. Bom tempo de barrica, pelo que parece. 9 meses de barrica com surli, então o pessoal que não conhece surli, o sobre borras, né? Ele passa lá para trazer toda a manoproteína e tudo mais. Lacrado com cera, então a nossa linha Premium ela vai lacrado com cera para quem quiser guardar esse vinho lá para os seus 10, 15, 20 anos, com certeza. Tem uma evolução mais demorada, né? Exatamente. Ele é um corte de Chardonnay da Serra Gaúcha, 50%, e 50% da Serra do Sudeste. Então a gente traz maturação de açúcar, né, para atingir o potencial alcoólico de lá, e aqui busca pH e tem então uma acidez mais interessante. As uvas da Canelli são parte próprias, parte compradas de parceiros? Exato. Então a gente tem hoje 6 hectares de produção na Canelli, mas a gente também compra algumas variedades. Onde a gente tem um bom fornecedor, um parceiro fiel assim, a gente não tem interesse em cultivar, porque justamente ele supre a nossa demanda. Mas o que a gente não consegue, algumas variedades diferenciadas, a gente acaba produzindo na Canelli daí para poder ter em casa um vinho diferente. Muito bem. E para finalizar, o nosso Marcelin. Marcelin ainda safra 2020, né? Já com 12 meses de carvalho, 100% varietal Marcelin. Também vem lacrado com cera. Sabe, se a gente falasse da elaboração desse vinho, dá para ficar uma hora falando, né? Desde da colheita, do tipo de maceração, do tipo porque 2020 foi uma safra muito especial, né? Foi talvez a safra das safras, é o que falo. A safra das safras, né? Eu digo que teve 2 fatores, né?
além de toda a qualidade climática que a gente teve, as horas de frio, a quantidade pluviométrica, tudo perfeito, a gente não tinha nada para fazer a não ser elaborar vinho, né? Infelizmente a gente estava passando uma pandemia, então toda a empresa parou, mas a viticultura e a enologia continuaram. Então a gente dedicava 100% do tempo também à elaboração do vinho. Isso também acredito que foi um fator que interferiu positivamente, né? E ao mesmo tempo que traz um ano muito difícil para a gente, traz uma lembrança muito boa da qualidade, né? Então, Legal. acho que a gente tem que substituir a má lembrança pelos vinhos aí, agora da safra, né? Ele tem a sua assinatura. Tem assinatura, toda a linha origem leva assinatura, né? Como assinatura do enólogo, justamente para toda a ideia que a gente tem que toda grande obra tem que ser assinada, né? Então eu tive a sorte de poder ter esse mérito aí de assinar por toda a equipe aí a elaboração do Marcelin. E falando desse Petit Verdot, que eu gosto bastante dessa variedade também, é um Petit Verdot que tem uma cor linda, muito chamativa, profunda, né? Os aromas dele também vêm de frutas negras, algo do carvalho, um aroma complexo. Também tem algo da fruta fresca aqui, algo de especiarias que também chama bastante atenção. E no paladar, é um vinho marcante, né? Intenso, resistente, né? Bem intenso. Eu acho que tá, por isso você e seu pai no rótulo, vocês devem gostar desse perfil de vinho. Exatamente. Legal. Bom, vamos conhecer então agora as experiências de turismo da Cainelli. Saúde. Saúde. Gente. Agora, então, aqui nós estamos no segundo andar da loja, que é onde fica o nosso museu. Essa casa, ela era habitada pela família. Um dos pontos importantes que nós temos aqui nesse primeiro cômodo, Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira aqui do distrito. Como bons fiéis que eles eram, antes de se ter a igreja construída, todas as famílias tinham um capitel para eles rezarem, que era o ponto, dos pilares dele, né? Que era a oração, que era a fé que eles tinham, né? Que foi o que eles mantiveram eles nessa terra que foi prometida para eles, mas não era tão próspera como eles pensavam. Então sobe essas escadas, já dá de cara com o já dá de capitel, cara com né? Nossa Senhora das Dores. Que levou por muito tempo o nome da comunidade, Madonna de Adolorata. Por muito tempo, Tuiuti foi considerada a comunidade Adolorata, primeira linha de vinhos produzidos pela Cainelli Adolorata. E aqui, que parte é essa? Onde é que nós estamos? Tem Aqui umas coisas diferentes nessas paredes, né? Aqui nós estamos no segundo cômodo, que ainda retrata então a parte das ferramentas, dos utensílios de trabalho deles. Aqui mais concentrada então a parte da fabricação dos vinhos. A gente tem um destaque para essa parede em especial, que é a parede com coloração original da casa. Essas marcas que a gente vê na parede, mais escuras, não é sujeira. São resquícios de quando eles fabricavam o vinho. Eles moíam a uva na própria sala da casa. Nossa. E aí utilizavam então a força da gravidade para colocar então para as pipas de madeira que existiam no porão daí. Durante o percurso nós vamos ver várias demarcações no chão, que era com funis de madeira, que eles colocavam o mosto então nessas pipas pro porão, então no andar onde nós estávamos antes com o Roberto. E isso é tudo maquinário da época, tudo maquinário da época, todos da vinícola Cainelli. E essas fotos? Sabe dizer quem estão nessas fotos aí? Nessas fotos aí, nessa primeira, então, retrata o descarregamento da uva. Então, eles traziam as uvas em bigunços, nas carroças, que descarregavam, então, pela porta principal da casa. Ali também tem os retratos deles na época da vindima. Legal. Que interessante a história. E aí também tem o seu Roberto Cainelli, junto com alguns funcionários da vinícola da época. Legal. E o próximo cômodo, o que nós temos ali? Tem agora, então, a gente quis retratar também. uma típica casa italiana, então. Como que é uma típica casa italiana? Com os móveis bem tradicionais, as cristaleiras, os retratos pintados da família, que era muito, muito na época tradicional, né? Inclusive aqui nós temos um retrato também do seu Gaspro, primeiro descendente da família Cainelli, que chegou aqui
em 24 de dezembro de 1875. E embaixo depois a segunda geração da família. Daí. Legal. Interessante, tem bastante material guardado, bastante Sim, material histórico. hoje o acervo que nós temos, grande parte é da família, mas muita parte são dos moradores aqui da comunidade que nos doaram as peças para compor esse museu. Então a gente tem espalhado pelos itens a família que nos doou ele, de que ano que eles são. Hoje temos peças da década de 10, década de 20, década de 30. A peça mais antiga que nós temos, depois nós vamos conhecer o último cômodo, é uma máquina de costura de 1893. Caramba, impressionante. E o último cômodo, o que tem lá? No último cômodo, acontece uma experiência que nós temos disponível, que é o nosso almoço harmonizado. A gente serve ele em nosso jardim, quando o dia está quente e com sol. Se está mais frio, então a gente serve aqui. As pessoas têm a oportunidade, então, de fazer uma refeição numa mesa típica de 1900, toda original. 1900 essa mesa? 1900, toda madeira, feita pela segunda geração da família. Inclusive o senhor da foto, que nós contamos lá no começo, né? O que estava com a garrafa na mão. E serviu pela família por 4 gerações essa mesa. E aqui é o piso original, você comentava, né? Esses rangidos mesmo, quando a gente tá pisando em cima, é por conta do tempo, né? O assoalho é todo original, então ele vai se deformando com o passar do tempo. Conforme a gente vai caminhando, ele vai dando alguns rangidos. Estralos, alguns a impressão rangidos, que a gente tem é que tudo vai cair, mas não vai cair, tá totalmente seguro. Essa é a máquina, então, o que tem de mais antigo aqui. Não, é aquela aqui, ó. Vamos passar ela aqui, ó. Essa máquina aqui, ó, que é o nosso xodozinho, assim, ó. Olha só, mais de 100 anos de história. 1893. E depois também nós temos mais um cômodo, então, que retrata um típico quarto de um casal. Vamos lá, vamos conhecer. Aqui, então, nós temos o quarto típico italiano de um casal. Então, um colchão, o detalhe, é um colchão de palha de milho. Olha só. É um colchão que eles dormiam na época, né? Todo de palha de milho, os travesseiros com pena de galinha, os móveis todo em madeira que eles faziam, eles talhavam tudo eles à mão. Os quadros sempre presentes dos santos, né? Eles eram muito católicos. E também eram uns móveis, todos pertenceram para a família Angebre, que também é da Cainelli, né? Estamos em outro ambiente da Vinícola Cainelli. Vanessa, explica para nós as demais experiências que tem por aqui. Hoje na Cainelli a gente conta com mais de 7 experiências de enoturismo. Entre elas, nesse espaço que nós estamos, é onde ocorre a Pisa das Uvas, a nossa vindima, né? Olha aí que legal. Que com certeza é uma das mais importantes para nós, porque retrata a imigração italiana, retrata como eles começavam a fabricação dos vinhos. Hoje a gente traz isso da forma mais tradicional possível, com todo o merendinho nos vinhedos, com a pisa da uva, com a colheita, com muita música, com muita festa, que é exatamente o que é para nós. A vindima é um momento de celebração, um momento de festa, um momento tão esperado da colheita. Legal. Além da vindima, a gente conta então também com o almoço harmonizado. Hoje a gente serve um serviço todo exclusivo para um casal, então a partir de 2 pessoas a gente já serve o almoço. Então não é só chegar e pisar uva, tem uma experiência a mais isso. A pisa das uvas é o fechamento com chave de ouro, onde a pessoa sente nos pés então o esmagar das uvas, como é que eles fabricavam os vinhos. Antes disso, a gente tem toda uma experiência lá nos vinhedos, então com o merendim, que é o nosso lanche típico, servido embaixo dos pareirais, um coral com nonas que cantam músicas italianas, que elas aparecem de surpresa, vestidas de italiana, além de seu Roberto, com muita animação, com muita piada, com muita música, que é o que para nós é o mais importante. Que legal. É muito mais do que pisar as uvas. Sim, bem mais completa, né, a experiência. Isso, além do almoço, depois a gente tem também uma experiência voltada para as crianças, também o nosso vinho dos 18, que é um momento que a gente quer introduzir a criança no mundo do vinho. Como é que é isso? Então, a criança vem com os casais, com o pai, a gente faz toda uma introdução da história para que ela possa entender, vai para os vinhedos com o seu Roberto num passeio. Eu sempre digo, a gente está plantando a sementinha do amor pelo vinho, pela uva, pela videira, pela terra que nós temos, a gente está plantando essa sementinha no coraçãozinho deles, faz eles mexerem com a terra, sentirem a terra, verem o que é, de onde vem a uva, de onde vem o suco da uva,
Na volta, os pais têm uma degustação de 5 rótulos com uma tábua de frios. A criança ela ganha um rótulo em branco quando ela vai pintar o que ela desenhou, o que ela vivenciou durante a experiência. Esse rótulo a gente cola no nosso vinho Marcelin, como o Roberto comentou antes, que é o nosso vinho de guarda. O casal vai levar para casa esse vinho e a experiência ela só vai terminar quando a criança completar os 18 anos, que ela vai abrir o vinho para brindar a maioridade com os pais. E fica essa expectativa na criança de abrir o seu vinho para comemorar. Já senti essa emoção do seu primeiro vinho. Muito legal mesmo. Além dessas, depois nós temos outras experiências também, que daí só quem vier aqui vai poder saber daí. Muito bem. Então, aqui nesse prédio, o que a gente tem de diferente? Então, hoje a gente tem também toda essa questão de preocupação com o meio ambiente, até pelo nosso enoturismo, né? A gente usa muito a parte natureza. Então, ele já é um prédio que vem completo com a parte de efluentes, né? Todo o tratamento, com reutilização de água da chuva para lavagem de piso e paredes. Hoje a gente é 100% sustentável em parte de energia também, então a gente tem placas solares em toda a parte superior do prédio. A gente também tem a questão de garrafas recicladas nas nossas linhas de entrada. Então hoje a Cainelli tem também essa preocupação com o meio ambiente, que muita coisa está dentro desse prédio. As técnicas de fermentação, elaboração são muito parecidas, né, com todas as vinícolas. O que a gente tem de diferente é a parte de pigeagem, que a gente faz em todos os nossos vinhos tintos. A nossa parte de barricas, né, que apesar de ser uma pequena empresa, o pessoal tem que entender o custo de uma barrica hoje, é um custo muito elevado. Então a gente tem hoje carvalho francês, carvalho americano, mas de várias marcas, várias tostagens. Tem Radu, tem Sigmorô, tem Nadali, tem Magrenhan. Então a gente tem uma mescla de barricas, porque a gente gosta muito de trabalhar o carvalho no vinho também, né? Legal. E esses tanques pequenos, menores, eles facilitam bastante um vinho de qualidade, né? Uma produção menor. Exato. A gente usa basicamente os tanques, vamos ver que eles são mais largos do que compridos, né? Justamente por causa da pigeagem, né? Pigeagem, para quem não sabe, pessoal, simplesmente é entrar com uma ácido e óxido inoxidável durante a fermentação alcoólica para fazer com que o chapéu, com que as cascas do vinho se dissipem pelo líquido para promover uma maior extração de cor e aromas. Então a gente busca, né, que ela seja mais larga para aquela camada não ficar muito densa em cima e ter mais facilidade de fazer isso manualmente. E claro, pequenos volumes, quando a gente vai pensando numa vinícola de 60 mil garrafas, ter aí mais de 14 produtos em linha é muito produto, né? Então por isso que a gente tem muito tanque pequeno, em vez de poucos tanques grandes, justamente porque tem muito produto elaborado. E depois o invase todo manual, toda a rotulagem ela é manual. Então é um processo assim bastante manual ainda dentro do com toda a parte tecnológica que vem dentro dos processos, mas ainda muito mão, não é mão na massa, mão na uva, né? Eu vi uma frase interessante ali na parede. Traduz ela para nós. Vamos lá. Então essa frase é uma frase que é muito emblemática para a gente, que é "Una botte di vino fa più miracoli che uma chiesa piena di santi". Uma barrica de vinhos faz mais milagres que uma igreja cheia de santos. Então a gente acredita muito no poder da barrica sobre o vinho e também dá para interpretar no poder do vinho depois para fazer os milagres com as pessoas aí, né? Agora o Cainelli vai explicar um dos projetos que a vinícola tem. Tem uma garrafa ali bem interessante. Júnior, fala para nós, o que é essa garrafa, o que representa? Vamos lá, Vini, falar. Esse faz parte do nosso projeto Vinhateiros. O projeto Vinhateiros pelas suas mãos é exatamente uma maneira de o cliente poder vir até a Cainelli, elaborar o seu próprio vinho, então por isso pelas suas mãos, como protagonista e não como coadjuvante, que é o protagonismo, né? O protagonismo é assim, desde da poda da videira até o processo final, por todos os processos que vai passar, a decisão final é do cliente. Ou seja, eu viajei para a Europa, eu vi uma poda onde a gente deixava um esporonado de 3 gemas. Ele tem o vinhedo dele, a parte que é dele desse projeto, e ele pode podar sim se quiser. Né? Que legal. E assim, ponto de colheita com ele também. Ponto de colheita com ele. A gente vai acompanhar presencialmente online,
O cliente Vinhateiros, ele tem acesso a Cainelli durante todo o ano, ou seja, tô viajando, eu quero colher, eu quero acompanhar a colheita, eu quero entrar na vinícola provar o vinho, ele pode vir, ele tem acesso free. E ele vai acompanhar online isso também, porque vamos lá, se é de São Paulo, Rio de Janeiro, não posso estar viajando, mas pode estar acompanhando por mensagem, ponto de colheita, a gente vai conversar quando colher e tudo mais. Tipo de levedura, tempo de fermentação, tempo de maceração, qual barrica, tempo de barrica, ele define tudo. Momento de engarrafamento. Momento de engarrafamento, tempo de garrafa, até chegar no final. No final ele recebe esse rótulo com o nome, as especificações do vinho, a variedade, onde foi produzida, personalizado. Mas com o projeto ele não tem limites. Eu quero um rótulo diferente, uma garrafa diferente, uma rolha diferente. Aí tem um caso aí do teu lado, que é um vinho que foi feito pela Brasel, os 35 anos da Brasel, né, Associação Brasileira que comporta todos os restaurantes, né, então eles quiseram comemorar e elaboraram com a gente esse vinho. Então o grupo da diretoria também participou de todo o projeto, dando o toque deles, né, a esse Chardonnay, e aí personalizando até o rótulo. Então também tem essa possibilidade, digamos assim, tu elaborar teu vinho dentro da vinícola sem precisar ter uma vinícola. E como que o pessoal fica sabendo disso? Isso está no nosso site, está no nosso Instagram, então tem o link lá da aba, fala do passo a passo, então podem se comunicar por lá, pelo nosso WhatsApp da Enoturismo, para a gente passar todo o passo a passo. E é muito bacana, então hoje tem até, e cresceu muito, e o legal é que hoje tem até pequenas vinícolas que estão iniciando, que estão elaborando vinho com a gente pelo primeiro momento. Para quê? Para aprender sobre o processo. Porque a gente entendeu que além de ter essa construção, é muito educativa. Você está falando com o enólogo sobre todo o processo de elaboração, vai entender exatamente como se produz um vinho. Então é um projeto muito legal. Vini, como amigo de longa data aí, que acompanhou muito do crescimento da Cainelli, o que tu acha de provar o melhor vinho já elaborado pela Cainelli? Vamos provar o Cucanha? Sensacional. Vamos lá? Vamos lá, Vamos lá, então. Vamos tirar. Ele saiu desses 24 meses de carvalho, tá no tanque, integrando, fazendo análise. Esse é o único tanque, são 1000 garrafas. Nossa. Então, que vamos privilégio. Lá, em primeira mão. Tomara que dê certo aqui sem tomar um banho, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, vamos lá. Agora sim. Saúde, então. Saúde. Vamos provar, vamos degustar. A cor dele maravilhosa, uma cor muito chamativa, muito profunda, intensa. O aroma a gente nota a jovialidade dele e também nota uma perspectiva de complexidade de sabor que ele vai ganhar com o tempo. Aqui uma nota acastanhada, algo de frutas secas, uma fruta muito madura também, algo com ameixa, chocolate, o café tá bem nítido nele, várias camadas de aroma. Que explosão de sabor, né? Que presença, ótima acidez, saliva, chama para mais uma taça. Um álcool super em equilíbrio. Olha que bonita, as lágrimas todas marcando a lateral da taça aqui, vindo bastante concentração e bastante valor. Persistência, bastante persistente. Comenta você sobre esse vinho, as uvas, de onde são os vinhedos, então, vamos a lá. elaboração. São 5 variedades aqui, né, Vini? E a gente não sabe se a gente vai revelar as variedades ainda. Opa, com certeza algumas tu já deve ter percebido ali dentro. Eles têm uma mescla de carvalhos, então teve variedades que passaram pelo mesmo, a mesma variedade que passou por diferentes carvalhos, ou francês ou americano. Então, além de ter um corte de variedades, são um corte de várias barricas e de vários carvalhos. A gente selecionou exatamente, não foi tão difícil fazer, né? A gente selecionou as melhores barricas da safra 2020 e separou elas e deixou lá por esses 24 meses.
E agora chega nesse corte, o limite de madeira ele foi imposto pelo nariz, e agora a gente está buscando essa integração para ver como ele vai evoluir, né? Porque o corte foi feito só agora nesse tanque. E aí ele está pronto para ir para garrafas. As garrafas já chegaram, então claro, ele vai precisar aí dos seus 6, 8 meses de garrafa para integrar. Ele está um pouco resinoso ainda, né? Mas está com uma intensidade bem bacana. E a gente acredita aí que realmente esse é o melhor vinho tinto que a gente elaborou. Imagina isso acompanhado de uma carne muito suculenta, de um queijo bem curado, o volume de boca, a combinação desses dois componentes, como é que vai dar? Parabéns. Obrigado. Baita vinho. Obrigado. Saúde. Saúde, pessoal. Ma che buio stasera. Muito bem, pessoal. Júnior, convida a turma para visitar a vinícola, explica como é que chega, meios de contato, horários de funcionamento. Vamos lá. Então, a gente está aqui no norte de Bento Gonçalves, uma referência, próxima à vinícola Salton, né? Então, do centro de Bento Gonçalves, 10 minutinhos de carro. Contato, Instagram, site www.vinicolacainelli.com.br. Tem todas as nossas atividades dentro do turismo, lá pode reservar online através do nosso site. Instagram, @vinicolacainelli. A gente está no YouTube, Vinícola Cainelli, a gente está no Facebook, Vinícola Cainelli. Então é fácil de achar a gente, tem os contatos do WhatsApp, tem o contato de e-mail também, tem o telefone fixo. Então, pessoal, pode procurar. Jogou Vinícola Cainelli no Google, não tem como não falar com a gente. Aqui funciona de segunda a segunda, o enoturismo das 9 até as 17h30. Então é só chamar a gente, reservar e vir aqui conhecer um pouquinho da nossa história. Vai ser um prazer receber vocês da mesma forma que foi um prazer te receber aqui, vindo junto com a gente, compartilhar um pouquinho da nossa história. Saúde, meu querido. Saúde. Até o próximo episódio, pessoal.